Você já tentou gravar usando fone de ouvido ou retorno de voz e se sentiu meio perdido? A voz parece estranha, difícil de controlar, ou talvez você só não conseguiu se acostumar mesmo? Pois é, eu também já passei por isso. Mas acredita, dominar o uso do retorno de voz pode mudar completamente a sua performance como cantor. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você como que eu fiz para poder aprender a cantar com retorno de voz. Vou te contar as dificuldades que eu enfrentei no começo e algumas coisas que eu fiz para poder me acostumar com ele. No final, ainda vou te dar algumas dicas práticas que você pode usar hoje mesmo para poder melhorar o seu canto. Então se aconchega aí, coloca seu fone e vem comigo. Fala, cantor! Eu sou Wagner. Quando eu comecei a cantar, eu achava que era só abrir a boca e soltar a voz. Simples, né? Mas assim que eu comecei a gravar e me apresentar com retorno de voz, percebi que a coisa não era bem assim. Vou te contar uma história. Lá no início, eu tava muito empolgado pra poder gravar o meu primeiro vídeo em um estúdio caseiro que eu tinha. Coloquei os fones de ouvido e adivinha só, a minha voz parecia tão diferente que eu acabei ficando em choque. Como se eu estivesse ouvindo outra pessoa cantando. E pior, eu não conseguia me concentrar, minha afinação ia embora, eu cantava fora do tempo. Foi frustrante. Eu me perguntava como é que essas bandas conseguem fazer isso e ainda ficar bom. Mas sabe o que eu descobri? O problema não era o meu equipamento que eu tinha. O problema é que eu não tinha prática e técnica o suficiente com o retorno de voz. Bom, mas antes de tudo, o que é retorno de voz? Basicamente, é quando você ouve a sua própria voz enquanto você canta. Isso pode ser feito com fones de ouvido, monitores do palco ou até aplicativos específicos. A ideia é te ajudar e ouvir como você está cantando, para ajudar na sua afinação e o volume e até no ritmo. No começo eu não entendia isso. Eu acabava colocando o volume do retorno muito alto e aquilo me deixava meio desconfortável. Além disso, eu não sabia como equilibrar, balancear a minha voz com a do instrumental. Ficava um caos, ficava uma bagunça. Mas a verdade mesmo é que o retorno de voz é o seu melhor amigo como cantor. Ele te dá controle e te ajuda a corrigir os erros em tempo real. Só que como qualquer habilidade, precisa de prática. No começo eu cometi alguns erros bem comuns e talvez você até se identifique. Eu ouvia cada mínimo detalhe da minha voz e começava a ficar paranoico, achava que tava tudo errado. Ou o retorno tava tão alto que me distraía, ou tão baixo que eu não conseguia me ouvir direito. Aquela sensação de ouvir a sua cabeça era muito estranha. Eu até tirava um lado do fone para poder tentar me acostumar, mas aquilo só piorava. Eu achava que a minha voz real era aquilo que eu tava escutando no retorno, e isso me deixava muito inseguro. Teve um dia que eu quase catei o fone e joguei pela janela, mas por sorte eu respirei fundo e decidi que ia aprender. Agora eu vou compartilhar com você, com um pouquinho mais de detalhe, o que foi que eu fiz para poder me acostumar com o retorno de voz. Se você tá passando por essa fase de adaptação, essas dicas vão te ajudar a economizar muito tempo e frustração. Vamos lá. E a primeira dica é você ajustar com precisão o volume do seu fone. O segredo para cantar bem com retorno de voz é você encontrar o equilíbrio entre a sua voz e a base instrumental. No início, eu cometia o erro de deixar minha voz muito alta e acabava me distraindo e começava a cantar fora do tom. Descobri que o melhor é começar com um instrumental um pouquinho mais alto para que você consiga ouvir a base da música com clareza. Aos poucos, você vai ajustando o volume da sua voz no retorno até encontrar um equilíbrio confortável. Aqui é importante lembrar, um volume muito alto da sua voz pode mascarar alguns pequenos erros que você comete, enquanto se você deixar o volume muito baixo, pode te deixar inseguro, acabar fazendo você forçar muito a sua voz. Testa, ajusta e principalmente confia no seu ouvido. E a segunda dica é você usar os dois lados do fone de ouvido. No começo, usar os dois lados do fone parecia um pesadelo pra mim. A sensação de ouvir a minha própria cabeça era muito estranha e eu acabava tirando um lado do fone pra poder me sentir um pouquinho mais confortável. Só que isso não é a melhor solução. Usar os dois lados do fone permite que você tenha uma percepção mais fiel do som e evita problemas como perda de afinação e dificuldade para seguir o instrumental. O que me ajudou foi investir em um bom par de fones de ouvidos com um isolamento acústico e ajustar o equalizador para suavizar as frequências que soavam estranhas. E isso fez toda a diferença. E a terceira dica é, sempre que você for estudar canto, for praticar as técnicas vocais, faz isso usando o retorno de voz. Se tem uma coisa que eu aprendi é que cantar com retorno de voz é igual a qualquer outra habilidade.
você precisa de prática. Por isso, eu comecei a praticar em casa todos os dias. Colocava a base instrumental no fone e enquanto eu cantava, eu ia ali e ajustava o volume e as frequências no retorno. Quanto mais eu praticava, mais natural aquilo ficava. E uma dica aqui é usar músicas que você já conhece bem, que você já sabe cantar sem nem olhar a letra, você já sabe de cor. Porque isso acaba tirando a pressão de você ter que lembrar a melodia ou lembrar da letra e focar apenas na sua prática com retorno de voz. E a quarta dica é: entenda e confie na sua voz. Essa foi uma das lições mais importantes para mim. A voz que você ouve no retorno não é exatamente a mesma que o público ouve. Isso porque o retorno amplifica e revela detalhes que normalmente passam despercebidos em uma apresentação ao vivo. No começo, isso me deixava muito inseguro. Eu achava que cada pequeno erro que eu escutava no retorno era algo que o público também notava. Mas com o tempo, eu percebi que o mais importante era confiar na minha habilidade, naquilo que eu tinha estudado e na minha preparação. Se você trabalha e estuda a sua voz com consistência, pode ter certeza que o público vai escutar só o seu melhor. E a quinta dica é: toda vez que você for treinar e começar a cantar com retorno de voz, você se gravar. Fazer isso virou a chavinha pra mim. Eu comecei a gravar todas as vezes que eu sentava pra praticar e usar o retorno de voz. Quando eu sentava pra treinar a técnica de canto, eu colocava ali o fone de ouvido, me escutava com retorno de voz e além disso eu ainda colocava para gravar, para poder escutar aquilo ali com mais calma. Isso me ajudou a perceber erros que eu não notava enquanto cantava e fazer ajuste no retorno de voz com base no que realmente precisava ser melhorado. Além disso, ouvir a sua própria gravação é uma forma de ter um diário da sua evolução, do seu processo e entender que você tá melhorando cada dia mais. Agora que você já sabe o que eu fiz para poder me adaptar, eu vou te dar algumas dicas práticas para você começar a usar o retorno de voz com muito mais facilidade. Essas são estratégias que eu fui aprendendo ao longo do caminho e que podem te poupar muita dor de cabeça. E uma dessas coisas foi investir em um bom fone de ouvido. Parece até óbvio, né? Mas eu não consigo enfatizar isso o suficiente. Fone de má qualidade distorce a sua voz, tem resposta de frequência limitada e torna tudo muito mais difícil. Um bom fone de ouvido com isolamento acústico vai te ajudar a ouvir os detalhes da sua voz, do instrumental, de forma muito mais clara e precisa. Não precisa ser o modelo mais caro do mercado, é só você escolher alguma coisa que tenha uma certa qualidade. No meu caso, eu tenho esse aqui, ó. Esse fone aqui é muito bom. E eu já vi várias pessoas usando, é o fone da Audio-Técnica. Esse fone aqui é excelente, você ouve a música com uma qualidade absurda. Você consegue ouvir cada detalhe da música e isso te ajuda demais. E outra coisa que te ajuda bastante é você praticar com aplicativos no celular mesmo, para poder praticar o retorno de voz. Tem vários aplicativos que simulam o retorno de voz em tempo real, como o Smule, o Voloco e outras plataformas de karaokê. Esses aplicativos são uma ferramenta prática para treinar a sua voz com diferentes configurações de retorno, sem precisar de um setup profissional. E o melhor, você consegue usar em qualquer lugar. Outra dica muito importante é você não pular o aquecimento vocal. Um erro que eu cometi muito no início foi ignorar o aquecimento vocal antes de usar o retorno. A verdade mesmo é que uma voz bem aquecida responde melhor nos ajustes do retorno e ajuda você a se sentir mais confortável. Faz os exercícios simples de respiração e as escalas antes de começar a cantar com retorno. E outra dica é você testar várias configurações de áudio. Fica com medo de explorar as configurações do seu equipamento. Vai testando, mexe ali, principalmente se você tiver uma mesa de som, vai tocando ali, mexe, fuça bastante, porque isso te ajuda muito a evoluir. Todo o ajuste que você fizer, você vai percebendo e com a prática você vai ver que aquilo, uma coisa fica melhor na sua voz, outra coisa não, e então é sempre bom ir testando. Experimenta sempre ajustar o equalizador, brincar com o posicionamento do microfone, ou até usar diferentes tipos de fone para ver o que funciona melhor para você. Cada pessoa é diferente, cada cantor tem a sua preferência, então saber qual é a configuração ideal para você pode levar algum tempo. E a quinta dica é: tenha paciência e não desiste se começar a ficar difícil. Se acostumar com um retorno de voz não acontece da noite pro dia, é um processo gradual
que você pode começar a se sentir desconfortável no começo e até um pouco frustrado. Só que pode acreditar, no momento que você começar a estudar com frequência e consistência, usar o retorno de voz vai ser uma coisa natural pra você. Você nem vai lembrar mais que aquilo ali tá no seu ouvido, que você tá escutando a sua própria voz. Vai ser algo normal. O mais importante mesmo é você não desistir. E a última dica é: se grave com frequência. Como eu falei antes, gravar todas as vezes que você estiver praticando é uma ferramenta muito poderosa. Usa isso como parte do seu processo de adaptação. Com o tempo, você vai perceber que pequenos ajustes fazem uma grande diferença. Essas dicas podem até parecer simples, mas quando você vai pegando cada pedacinho e junta tudo isso e começa a praticar de forma consistente, você vai ver que os resultados aparecem. Você vai começar a se sentir muito mais confiante para poder cantar em qualquer lugar. Bom, então é isso, cantor. Se você chegou até aqui, quer dizer que você já está no caminho certo de começar a dominar o uso do retorno de voz. E lembra, no começo é estranho mesmo, mas se você praticar e persistir, você vai ver que você vai conseguir. Mas agora eu quero saber de você. Você já usou retorno de voz? Você sabia o que era isso? Quais foram as suas dificuldades quando você tentou se gravar ou cantar usando o retorno? Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu compartilho dicas como essa toda semana e também mostro um pouco da minha jornada como cantor. Então se inscreve para você não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo. Bora cantar!